Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Deus vai falar com você agora. Forte é a palavra que Deus tem colocado em nosso coração para a sua vida. Nossa meditação hoje se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim a palavra: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Meus queridos irmãos, o livro de Neemias é um livro que foi escrito aproximadamente 423 anos antes de Cristo, que tem como tema liderança piedosa, cooperação, oposição ao êxito. A Bíblia diz que Neemias estava preso na fortaleza de Suzã. Neemias era um dos cativos que tinha sido levado da sua terra natal pelos medos e os persas. Sim, Neemias estava ali como copeiro do rei. Neemias servia a Deus ali, apesar do paganismo que imperava na cidade da Mesopotâmia. O interessante é que a Bíblia diz que enquanto Neemias está lá, um homem chamado Anani veio de lá de Jerusalém. E Neemias vai perguntar como é que está o povo dele. E Anani não traz boas notícias. Diz: olha, o povo está em pobreza, os muros estão derribados, as portas estão queimadas. E a Bíblia diz que Neemias vai chorar, vai jejuar durante alguns dias. O interessante é que nós vemos nessa passagem o tempo de Deus se chocando com o tempo do homem. Vemos nessa passagem uma grande oportunidade que em latim significa seguir em direção ao porto. Na antiguidade, os marinheiros empregavam a palavra oportunidade para designar o momento certo em que a maré e os ventos lhe eram favoráveis, facilitando a entrada no porto. Por isso que se usa a palavra oportunidade, que vem de porto. Neemias é um empreendedor guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. John Maxwell diz que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível nesses últimos dias. Como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que podemos fazer por nós mesmos e não pelos outros. Neemias estava num lugar de conforto, era o copeiro do rei, uma posição privilegiada. Poderia não estar preocupado mais, não estar mais nem aí com o povo de Jerusalém, mas era o seu povo, era a sua nação, era o Deus dele. E Neemias é um homem que ora ao Senhor, que jejuma, que age, que fala e que faz. Ele vai planejar, vai motivar, ele vai confrontar, vai consolar, vai buscar a glória de Deus e o bem do povo. Sua abnegação e coragem são atônitos que ainda fortalecem os braços de muito líder. Sua capacidade e engenho administrativo são faróis que iluminam a estrada de muitos. Sua compaixão, lágrimas pelos desatinados de esperança são bálsamo que aliviou as feridas de muitos peregrinos. Suas orações e zelo ainda nos traz muito alento para a glória de Deus. A palavra Neemias significa confortador ou aquele que consola. Neemias era um servo de Deus, servindo ao rei da Pérsia, mas também disposto a servir o povo de Deus. Neemias estava ali para consolar outros, estava ali para abdicar da sua alta posição privilegiada de servir somente ao rei da Pérsia.
consolador. Em segundo lugar, nós vemos que Neemias tinha uma ocupação privilegiada. Afinal de contas, ele era o copeiro do rei. Ele provava o vinho do rei, cuidava dos seus aposentos, ele supervisionava toda a administração do palácio. E antes de o rei ingerir qualquer bebida, ele devia tomar aquela bebida, ingerindo ele mesmo. Aleluias. Copeiro naquela época não significava que Neemias era apenas um mordomo, não, mas sim um conselheiro pessoal do imperador daquele mundo antigo. Neemias era um homem de visão, mas era um homem de ação também. Ele orava e agia. Existe um ditado que diz que coragem mais obediência hoje é igual a o sucesso de amanhã. Além de copeiro, era uma espécie de primeiro-ministro da época, o braço direito do rei Artaxerxes, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos a empatia deste homem de Deus. Neemias vivia no luxo, vivia de forma piedosa também. Jerusalém estava a cerca de 1.500 quilômetros de Suzã, a fortaleza onde Neemias estava. Mas era um homem que tinha conhecimento, influência, poder, mas não se afastavam daqueles que viviam oprimidos, daqueles que viviam no sofrimento. Neemias caminha na direção do povo para socorrê-lo e não para explorá-lo. Arde come narra súbia. A vida de Neemias ensina várias lições para nós. Em primeiro lugar, eu vejo que Neemias era um homem que fazia perguntas. Como está lá o meu povo? Como é que está a situação de Jerusalém? Como é que estão as suas portas? Quando você toma conhecimento de um problema, se torna responsável diante de Deus pela solução deste problema. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Se você não está interessado, aleluias, em tomar uma atitude, não faça perguntas. Perguntar a alguém como vai, sem ter tempo, sem ter disposição, sem ter esforço para ajudar, é uma hipocrisia. Os líderes encontram seus propósitos nas necessidades que os cercam. Necessidades à volta são os outdoors de Deus a apresentar nos nosso ministério. O fardo precede a visão leva à ação. Quando você perguntar sobre uma determinada necessidade, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender essa necessidade. Foi o que Neemias descobriu ao fazer perguntas. Neemias era um homem que diagnosticou o problema do seu povo através da pergunta. O povo está no opróbrio, Neemias. As portas estão queimadas, o povo está falido. Com essa palavra de Anani, nós vemos três situações. Em primeiro lugar, nós vemos a insegurança pública. Os muros estavam derribados. A cidade estava desguarnecida, o povo estava sem defesa, não havia segurança. Os invasores poderiam entrar a qualquer hora que fosse, com os muros derrubados. Naquela época não tinha cerca elétrica, não tinha câmera, não tinha vigilante. Estava tudo aberto para os inimigos. Em segundo lugar, nós vemos que a injustiça estava operando, porque as portas estavam queimadas. E se as portas estavam queimadas, existia ali a injustiça. Por quê? Porque os juízes julgavam as causas do povo junto das portas. E se as portas estavam queimadas, não tinha juízes na época para julgar a causa de ninguém. Tudo estava correndo frouxamente. O judiciário estava falido na época. Corrupção imperava de forma liberal. Em terceiro lugar, nós vemos que o povo estava em pobreza. Anani vai dizer que o restante do povo estava em grande miséria. É o que nós vemos ali. Vemos o desprezo do povo. Maior do que a dor da pobreza é a dor do abandono. Neemias era um homem que se levanta
como resposta de Deus aos problemas do povo. Realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver encastelado no próprio conforto. Neemias deixou a sua zona de conforto, o palácio do rei Artaxerxes, e foi construir os muros de Jerusalém. Nesse tempo, Neemias era um copeiro, mas abriu mão de tudo para cumprir o chamado, o propósito, a missão de Deus. Ah, Senhor, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, aleluia, um sacrifício que eu faça por Ele é grande demais. Não, maior é o sacrifício de Deus. Penso que Neemias imaginava o que se Deus fez tudo isso por nós, o que é para mim deixar esse cargo, essa posição para ir fazer a obra de Deus. Melhor do que realizar os seus sonhos é cumprir o soberano projeto de Deus na nossa vida. A realidade é que o problema do povo levou Neemias às lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora? Muitas vezes os nossos sentimentos estão congelados. Certo irmão, certa vez, orando, dizia: Senhor, dá-me o dom das lágrimas, Senhor. Antes de eu fazer alguma coisa, ele precisa amolecer o coração daquele que Deus chama para fazer alguma coisa. Só gente quebrantada pode ser usada por Deus. Choramos quando tomamos conhecimentos da necessidade do próximo. Neemias chorou, Jesus chorou também, e nós temos chorado. Por que Neemias chorou? Não somente porque a cidade dos seus pais estava em ruína, não. Não foi somente porque lá estava o templo de Deus abandonado, não. Mas porque o Deus de seus pais estava sendo escarnecido pelos inimigos. O que é que eles diziam na época? Eles diziam: Deus não consegue dar vitória ao seu povo. Ele é incapaz. Os nossos ídolos são mais poderosos do que o Deus de Israel. A preocupação primordial de Neemias era a glória de Deus. Não era apenas o bem-estar do seu povo, não. Jesus chorou por nós. Deus desceu da glória, se identificou conosco. Temos nós chorado pelos dramas do povo? Será que nós temos chorado pela desesperança da situação e que se encontra a sociedade contemporânea? Temos nós chorado por causa da violência, da injustiça, da pobreza, do opróbrio? Será que nós temos chorado? Neemias chorou e levantou por 4 meses o problema do seu povo, lamentou diante de Deus por 4 meses. No mês de Quisleu, até o mês de Nisan, Neemias esteve chorando, jejuando. Era um lamento profundo de 4 meses. Vivia no palácio, mas o seu coração estava nas ruínas de Jerusalém. Demonstrou os seus sentimentos, o seu amor, a sua compaixão pelo sofrimento do povo. Por que procuramos ser tão terrivelmente polidos? Vamos nos desvencilhar desse verniz e fazermos a vontade do Criador. Para a glória de Deus. Eu vejo que Neemias busca o favor de Deus por meio da prática do jejum. Neemias não só ora, mas Neemias vai jejuar. Aleluia. Neemias tinha muitos obstáculos pela frente. Em primeiro lugar, tinha que pedir permissão do rei. Neemias tinha que mobilizar o povo. Aleluia. Neemias ia ter que enfrentar, irmão Júlio, o ataque dos inimigos, a dureza da obra, a pobreza, o desânimo do povo. Olha quanta coisa Neemias tinha que enfrentar. Por isso que ele jejua. O jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é alimentarmos da essência do pão do céu, em vez do símbolo somente do pão. John Piper vai dizer que quando comemos, nos alimentamos com o símbolo do pão do céu, mas quando nós jejuamos, nós nos alimentamos da própria essência do pão do céu, do Salvador na cruz do Calvário.
Aleluia, Neemias derrama sua alma em fervente oração. Durante 4 meses ele ora para Deus comover o coração do rei. Ele ora a Deus para Deus abrir as portas. Aleluias. A soberania de Deus encoraja Neemias a oração. Aleluia. Oração sem ação é fanatismo. E ação, meu amigo, sem oração é presunção, é soberba, é orgulho, é confiança em si mesmo. Neemias busca o favor do rei. Neemias busca o favor do rei. O meu povo está em profunda pobreza. Me ajuda, me dá cartas para eu ir fazer alguma coisa pelo povo. Aleluias. Você sabia que um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontremos tempo para orar? Por isso que o povo vive tão ocupado. Quando o homem trabalha, Deus trabalha. Mas quando o homem ora, meu amigo, é Deus quem trabalha na vida do homem. O intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém. Aleluia. Esquilos, aleluia, foi condenado à morte pelo povo de Atena e estava para ser executado. Uma certa história diz: seu irmão Amintas, aleluia, herói de guerra, tinha perdido, aleluia, a mão direita na batalha de Salames, defendendo Atenas. Então ele entrou na corte exatamente na hora que o seu irmão estava para ser condenado e, sem dizer uma palavra, levantou o braço direito sem a mão na presença de todos. Os historiadores dizem que quando os juízes viram as marcas do sofrimento no campo de batalha, relembraram o que ele tinha feito por Atenas, por amor a ele, perdoaram o seu irmão. Intercessão. O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. O intercessor sente a dor dos outros na sua própria pele. Um egoísta jamais vai ser um intercessor. Só pensa nele. É um narcisista. Certo teólogo disse que o início da liderança é uma luta pelos corações e pelas mentes dos homens. Aleluia, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. O intercessor sempre vai se aproximar de Deus com um profundo senso de reverência. Aleluia, o que é que eu aprendo na vida deste homem como intercessor? O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Sabe que Deus é fiel à sua aliança. O intercessor é alguém que importuna a Deus com as suas súplicas. Se lembram lá daquela viúva que importunava aquele homem com orações de dia e de noite? Julga a minha causa. O intercessor é alguém que não descansa, não dá descanso a Deus. Que importuna a Deus toda hora, todo instante. Deus, defenda a minha causa. Faz alguma coisa por mim. Abre a porta, Senhor. Neemias orou 120 dias com choro, com jejum, de dia, de noite. Ele insistiu diante de Deus. Ah, Senhor Deus. Aleluia, o intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e o do povo e confessa. Aleluia, o pecado foi a causa do cativeiro. É por isso que ele estava cativo. O pecado foi a causa da miséria do povo. O pecado produz fracasso, derrota, vergonha, opróbrio. A história está repleta de homens que colheram frutos amargos dos seus pecados. Acã foi apedrejado com a família por causa de quê? De pecado. Ofni e Ofinéias morreram, levaram à morte mais de 30 mil homens, sacerdotes da época de Eli. Davi trouxe uma grande ruína sobre a sua própria família por causa do seu pecado com Batseba. O pecado é uma fraude, meu amigo. Oferece prazer e paga com escravidão. Parece gostoso ao paladar, mas mata. Eu vejo que Neemias é um intercessor que se identifica com os pecados do povo. Várias vezes ele vai dizer: temos cometido pecado. Ele não vai colocar a culpa em ninguém, não. Ele não fica culpando o povo, mas se identifica com o povo.
Eu sou igual a eles, eu sou um pecador igual a eles. O intercessor não é um acusador, não, jamais aponta o dedo para os outros, antes levanta as mãos para o céu em fervente oração. É isso que é o intercessor. Se identifica com outros pecadores para a glória de Deus. Ele faz confissões específicas. O intercessor, para a gente encerrarmos, aleluia, é alguém que se estriba nas promessas de Deus, meu amigo. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. A oração não é vencer a relutância de Deus, não. É apropriar-se de sua mais alta disposição. Aleluia. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. Ele ora, mas age. A oração não é um substituto para o trabalho, não. Ela é o maior trabalho. Neemias ora, toma medidas práticas, vai ao rei, informa sobre a condição do povo, faz um pedido, pede carta, verifica o problema, mobiliza o povo, triunfa sobre as dificuldades e a oposição. Pela oração de Neemias, um obstáculo aparentemente intransponível foi reduzido às proporções domináveis. O coração do rei se abriu, os muros foram levantados e a cidade foi reconstruída. A oração abre os olhos para as coisas antes não vistas. Nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Lutero se levantava às 4 da manhã para orar. Ele dizia: se eu não vencer o diabo antes do pôr do sol, antes do sol começar a nascer, ele vai me vencer durante o dia. Então Lutero se antecipava. Lutero, aleluia, antes que o sol nascesse, ele buscava Deus. Certo pregador disse que as maiores coisas se fazia quando se orava. Aleluia, do que mais horas durante o dia sem uma oração. Que nós possamos aprender com Neemias. Recebe de Deus a presença do Espírito Santo. Que possamos aprender só no capítulo 1 de Neemias. Olha quanta riqueza, olha quanta coisa vemos na vida desse homem. Aleluia, e que possamos prosperar. Aleluia, que Deus possa estar atento às orações que você faz, que nós fazemos. Aleluia, que Deus faça prosperar hoje o nosso caminho, que Deus faça prosperar hoje o seu servo, que Deus dê graça hoje diante do problema que você está enfrentando. Aleluia, capítulo 1, versículo 11. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Recebe esta palavra. Aleluia. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Aleluia. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Vamos chorar, vamos clamar, vamos interceder. Vamos ajudar o próximo, vamos nos mover. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Compartilha essa mensagem com outros. Se inscreve aí no canal. Nos ajuda a pregarmos a mensagem de Deus para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ora por nós, que nós estaremos orando por você. Amém. Que Deus te abençoe. Na paz do Senhor você fica, você e sua família, em nome do Salvador Jesus. Amém.